Olá pessoal, eu sou o Wesley, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Vagando Devagando. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre como foram as minhas leituras no mês de fevereiro. Foi um mês que eu acabei não lendo todos os livros que eu pretendia, na verdade faltou só um, que foi o Dragão Renascido, do Robert Jordan. Mas no geral também não foi um mês tão bom e tão proveitoso assim de leituras, pelo menos das novas, já que eu fiz uma releitura e essa releitura continua tão boa quanto a primeira vez que eu tinha lido esse livro. E o fato de eu não conseguir completar a lista de leituras que eu me propus para esse mês de fevereiro acabou fazendo com que eu me empolgasse um pouco na lista de março, então vocês vão conhecer um pouco sobre essa lista no próximo vídeo da quarta-feira, onde eu vou falar os livros que eu pretendo ler, e eu acho que eu dei uma leve exagerada. Mas antes de partir, enfim, para o vídeo e falar um pouco sobre os livros que eu li esse mês, eu convido vocês a se inscreverem no canal caso ainda não sejam inscritos, deixem um comentário, um joinha e compartilhe esse vídeo e os outros vídeos do canal com os amigos para que mais gente possa chegar ao Vagando Devagando. Agora sim, vamos começar a falar um pouco sobre como foram as minhas leituras de fevereiro. Eu vou começar falando por A Filha das Profundezas, do Rick Riordan. Nesse livro aqui nós somos apresentados à protagonista, Anna Dakar, que estuda na Academia Harding Pencroft, que forma cientistas, guerreiros navais, estudiosos e basicamente toda sorte de coisas relacionadas a estudar a vida marinha, a tecnologias que permitam a exploração do oceano e etc. 2 anos antes, a personagem perdeu os pais que saíram em uma expedição científica e sofreram um misterioso acidente. Agora, de família, só lhe resta o irmão mais novo que também estuda na mesma escola. Ela está prestes a fazer os exames finais do 2º ano na escola, e que são exames que guardam alguns segredos e basicamente é uma virada de chave dos alunos dentro da Harding Pencroft. Ela e seus colegas só não contavam que algo trágico aconteceria e que mudaria a vida deles daquele momento em diante. A partir daí, uma rixa antiga com uma escola rival, que não mostra ser apenas uma rixa e parece ser algo muito maior. E claro, uma virada importante na vida da protagonista é que descobre segredos sobre sua família e que mostra que ela é muito mais do que apenas uma aluna da Harding Pencroft. Gente, A Filha das Profundezas é um livro divertido, mas eu confesso que eu esperava um pouco mais além de ser apenas um livro divertido. Eu acredito que o Rick Riordan tem capacidade de escrever grandes obras. Eu acho que para mim, dos livros que eu li dele, O Martelo de Thor, que é o segundo livro da trilogia do Magnus Chase, e o livro 4 de As Provações de Apolo são grandes exemplos de como ele consegue fazer histórias emocionantes, boa ação, boa reviravolta, personagens que marcam. E A Filha das Profundezas, como um livro único, não é exatamente o que eu esperava ver, já que em um livro único ele teria capacidade de contar uma boa história do início ao fim e, quem sabe, desenvolver bem os personagens do livro. E não é bem isso que acontece aqui. Filha das Profundezas, apesar de ter alguns personagens legais, não chega a desenvolver bem eles, inclusive a protagonista. E a trama também não chega a ser grande coisa. A união dos mundos de Júlio Verne com a escrita mais infanto-juvenil do Rick Riordan, mas assim, até o Júlio Verne também acredito que era um autor um pouco infanto-juvenil também. Mas a união desses dois mundos não chega a ser grande coisa. E até mesmo quando o autor apela para algumas reviravoltas, não chega a ser tão surpreendente assim, então dava para esperar com certeza um pouco mais de A Filha das Profundezas. E eu fico com a estranha sensação de que A Filha das Profundezas poderia tanto desenvolver mais seus personagens e estender um pouco mais a história, só que ao mesmo tempo o que eu li eu sinto que se estendeu além do que precisava. O livro poderia facilmente ter menos páginas, porque tem momentos em que ele é parado e não desenvolve muita coisa. Mas é isso. A Filha das Profundezas é um livro divertido. Eu acho que para quem está procurando conhecer um pouco mais como é a escrita do Rick Riordan e quer ler uma leitura leve, mais voltada, claro, ao público infanto-juvenil, então talvez isso tenha sido um fator que não me agradou tanto, apesar de eu já ter lido outros livros infanto-juvenis recentemente e que me agradaram mais que esse, mas acredito que é uma boa pedida. Filha das Profundezas não é o melhor livro do autor, eu ainda considero outros livros melhores, mas tá aqui, é um livro legal, recomendo a leitura, dei 3 estrelas para ele, eu acho que tá de bom tamanho. Em seguida eu li isso aqui, Na Estrada com o Ex, da Beth O'Leary. Como eu falei para vocês no meu vídeo, tanto do vídeo que eu falava sobre os livros que eu queria ler esse mês, como no meu livro de 12 livros para 2022, ficou claro que eu tinha um pouco
de expectativas em cima desse livro aqui, porque me pareceu ser um livro interessante, um road trip, que é um gênero que eu não costumo ler, mas todos que eu leram foram histórias que me cativaram de alguma forma. A promessa de uma comédia romântica divertida, claro, aquela história dos ex-namorados passando por uma longa viagem juntos e o que vai acontecer. A gente vai descobrir o que aconteceu para eles terminarem e vai descobrir como é que eles dois vão lidar com todas as horas que eles vão passar juntos, indo do ponto A ao ponto B. E assim, gente, pra falar a verdade, o livro não é nada do que eu esperava e ainda por cima, é pior do que eu esperava. Relembrando rapidamente do que se trata Na Estrada com Ex, nós temos Ed e Deb que estão indo em uma viagem de 600 quilômetros ou mais que isso para um casamento de uma amiga. Logo no início dessa viagem, as duas se envolvem em um acidente de carro e outro carro envolvido levava Dylan e Marcus, respectivamente o ex-namorado de Ed e o melhor amigo dele. Na Estrada com Ex tinha tudo para ser um livro divertido e tratar alguns assuntos importantes, como ele se propõe a tratar aqui, como amizades tóxicas, só que tudo que a Beth Larry faz nesse livro aqui é praticamente demais. Eu acho que a Ed e a Deb são personagens que carregam a trama aqui na Estrada com Ex. A Ed tem seu ponto de vista aqui no livro, assim como o Dylan, e vamos acompanhando a questão dos outros dois personagens, como a Deb e o Marcus, por tabela. A Deb por ser irmã da Ed e o Marcus por ser um melhor amigo do Dylan. E outra, quando eu falo que Ed e Deb carregam o livro nas costas, não significa que elas são personagens incríveis, mas que elas pelo menos fazem a trama que gira em torno delas ser mais interessante do que quando estamos acompanhando as coisas pelo ponto de vista do Dylan e das atitudes que o Marcus tem ao longo do livro. A Deb, acompanhamos ela de forma bem secundária dentro da trama, ela não tem grande importância para a trama central, mas é uma personagem divertida, é uma mulher livre, faz o que quer, se envolve com quem quer e traz uma discussão legal sobre as descobertas da maternidade. Ela sai essa viagem com a irmã dela, mas com o filho simplesmente, o filho que ela acabou de ter. Ed é jovem, é professora, está se descobrindo a sua profissão e tenta ver no Dylan, ou pelo menos via no Dylan, uma figura em que ela poderia se apoiar, mas que com o início do relacionamento deles, alguns anos antes, ela descobriu que não poderia ser realmente desse jeito. No livro nós vamos acompanhar como é que esses dois se conhecem em uma viagem de verão. E apesar de ter a questão do insta-love, que os personagens se apaixonam praticamente imediatamente quando se conhecem, não é uma questão que me incomodou tanto, até porque tem coisas no livro que me incomodam mais. E o maior incômodo, sem dúvidas, é a participação do Marcus aqui, um personagem importante da vida do Dylan e da vida do casal Ed e Dylan. Um personagem extremamente inconveniente, egoísta, não liga para o que está fazendo, e ele leva a vida que ele levava como o Dylan como um mantra. Então ele esperava, por exemplo, que Dylan, quando conhecesse Ed, ele fosse dividi-la com ele. E não é bem isso que acontece, isso gera algumas consequências na vida dos dois personagens. E isso é basicamente o que move a trama nesse momento, a partir do ponto em que Dylan e Ed se conheceram. Gente, é problemático, é irritante, incomoda muito, porque a gente sente que a Beth O'Leary pesou a mão, porque poderia ser um assunto melhor tratado, uma questão de uma amizade tóxica, só que é completamente exagerado e parece que foi feito para ser jogado no livro do jeito que foi e no fim não atingiu o leitor da forma que ele poderia ter sido atingido. Ainda temos o Dylan no passado, que é um personagem extremamente passivo, principalmente em relação à forma com que ele lida com o relacionamento dele com o seu melhor amigo. Vamos vendo como as atitudes desses dois melhores amigos afetam a vida deles próprios e a vida da protagonista. No fim, um pouco que se salva, como eu falei, são as duas personagens, Ed e Deb. A escrita da Beth O'Leary é legal, fluida, então, apesar dos problemas, o livro flui bem, mas os problemas não deixam que o livro se torne mais proveitoso do que ele realmente é. Eu acabei dando 3 estrelas apenas por conta das duas personagens que eu já citei, mas eu acho que quando chegar no fim do ano eu vou colocar esse livro aqui como uma das decepções do ano, porque, claro, como também como uma das piores leituras do ano, porque ele poderia facilmente ter 1 ou 2 estrelas, porque foi só mais um livro completamente passável. Eu até pretendia trazer resenha dele aqui no canal, mas não vale a pena, porque é um livro em que
tem mais pontos negativos a ser discutido que pontos positivos. Então não é bem o objetivo do que eu quero fazer aqui no Vagando Divagando. Por isso, Na Estrada com Ex vai aparecer aqui hoje e talvez apareça num vídeo de piores do ano ou grandes decepções do ano. E por último eu vou falar como foi a minha releitura de A Quinta Estação, que foi a minha última leitura de fevereiro. Como eu já disse, foi uma releitura, mas uma releitura cheia de redescobertas, porque é exatamente assim. Eu acho que o mundo que a N.K. Jemisin constrói aqui nessa trilogia, nesse primeiro livro da trilogia, para ser mais exato, é tão rico, tão vasto, tanta coisa para ser descoberta que mesmo relendo, a sensação de redescoberta foi como se eu estivesse lendo o livro pela primeira vez. A Quinta Estação é genial, a forma com que a N.K. Jemisin conecta tudo o que está acontecendo, esse mundo vasto, gigantesco, que passa por desastres o tempo todo e agora está passando pelo maior desastre que ele conheceu e que pode dar o fim a tudo que conhecemos aqui nesse livro. É genial, é grandioso, tem essa questão da fantasia, mistério, ficção científica, personagens que vão se conectando, personagens importantes, muito importantes, grandes segredos, personagens que não fazemos ideia do que planejam. Então, gente, só leiam A Quinta Estação porque é incrível. Não tem muito mais o que falar além disso, até porque eu recomendo que vocês leiam isso aqui para entender como é a experiência. Claro que a narrativa da N.K. Jemisin é bem lenta, ela dosa bastante as informações que ela quer dar para o leitor, mas não demora muito quando ela começa a dar essas informações. Então, do início ao fim do livro, temos algumas reviravoltas. Quando ela decide entregar grandes pontos do livro, grandes revelações, é que A Quinta Estação se sobressai ainda mais com uma grande narrativa de fantasia e ficção científica. E é isso, gente. Leiam A Quinta Estação, se envolvam com esses personagens, com esse mundo, com tudo que ela apresenta assim, e se surpreendam com as revelações que a autora vai fazer ao longo disso aqui. Mês que vem eu também vou ler O Portão do Obelisco, então não vejo a hora de continuar com essa trilogia. E é isso, pessoal. A Quinta Estação foi a minha última leitura desse mês, no fim da semana passada. E nessa semana eu tirei um tempinho para organizar como é que vão ser as minhas leituras de março, que eu vou apresentar para vocês na semana que vem. Como eu disse, eu acho que eu dei uma exagerada na quantidade de livros que eu li para ler em março, mas espero conseguir. Eu acho que até mesmo surpreender a mim mesmo como leitor, para ver se eu vou conseguir ler o tanto de livros que eu botei nessa lista. Então, aguardem pela quarta-feira da semana que vem, que sai o vídeo em que apresento os livros de março. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Deixem um comentário se vocês já leram algum desses livros que eu apresentei aqui. Deixem um joinha e também compartilhem esse vídeo com os amigos para que esse vídeo do Vagando Divagando chegue a cada vez mais pessoas. E é isso, pessoal, por hoje e até a próxima. Tchau, tchau.